Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NadiaCast Você, o podcast do seu coração, do seu dinheiro, da sua vida, do seu espírito. Ah, voltou pra esse slogan? Porque no último eu até fiz o coração, você mudou? Meu coração vai ter que ser editado. Meu coração bate feliz. Eu já contei pra você que lá no Rio Grande me chamavam de Rouxinol dos Pampas. Não, eu sabia do Marcos Mezenga, mas do Rouxinol não. Essas coisas você não precisa falar, Nádia. São coisas que eu tô trabalhando em terapia faz Ah, um bom é? tempo. Ai, Né? desculpa. Brincadeira. Você tem que enfrentar os seus Os medos, seus os traumas, seus né? Os seus traumas. acontecimentos do passado. Então, Nádia, como é que você tem passado? Tudo certo, tudo certinho. Você tem passado pela vida ou a vida tem passado por você? Eu tô passando na vida. Está passando na vida. Porque a vida passa por você ou não passa, então? Como funciona isso? Ai. Sobre o que a gente vai falar hoje, Daniel? Eita! Aqui foi só uma provocaçãozinha, a gente ia começar pensando, né? Na vida, o que é a vida, eu passo por ela, ela passa por mim. Tem gente que fica tão apático e tem nas suas rotinas diárias algo tão penoso que parece que a vida passou pela Que pessoa, deixa a né? vida passar e É, não aproveita essa oportunidade de viver ela. de viver a vida, É. simplesmente passa. Quando vê, quando se dá por conta, está com seus 70 anos, acamado, com doenças, Quando está com 70 anos, às vezes antes, né? às vezes antes. Chega e aí, o que eu fiz na minha vida? É. O que eu estou fazendo Que, da minha vida? é, ou o que eu vivi até hoje, será que É. eu vivi mesmo? Será que poderia ter sido diferente? É interessante, né? Se questionar, porque começar esse ano 2024 com questionamentos é importante. É. Porque esse questionamento ele te leva você a refletir. Eu faço muito isso com a minha filha. Eu sempre peço para ela ler algo e eu peço para ela refletir. Tá, e o que isso quer dizer? Como assim? Quer dizer isso, isso, isso? Será que é só isso? Será que... Oh, eu tenho amigos que até tiram sarro de mim, né? Mas as historinhas que eu conto pra minha filha não é historinha pra boi dormir. Eu conto historinha de Teseu e Minotauro. E ela fica, tá, mas por que esse Minotauro tem a cabeça de touro e o corpo de humano? Pois é interessante, né, filho? Interessante pensar que esse Minotauro pode estar falando do ser humano. Que ele tem um baita potencial, mas ele pensa que nem um animal. Porque ele é guiado por seus instintos, guiado pelo seu temperamento. E ele não consegue tomar o controle de tudo. Do contrário, filha, existe o centauro, que é diferente. O centauro é da cintura para cima, humano, com cabeça de humano e tudo. E da cintura para baixo, 4 patas. Animal. Animal. O que significa isso? O que é a visão do centauro? É o ser humano dominando o O animal animal. dentro dele. Usando talvez aquilo que o animal tem de melhor para e o humano que faz que guia. Claro, É. então olha que interessante. É o animal com as 4 patas, que significam os 4 corpos da personalidade, físico, energético, emocional e mental. Esses 4 pontos são dominados por algo humano superior. Vamos falar um humano que tende ao superior, porque é um humano com sabedoria, ele faz muitas coisas. Sim. Aí é aquilo que nós falamos em episódios anteriores. É o humano que se torna feliz de forma atemporal. Porque ele vive de forma serena, porque ele vive tranquilo. Porque ele não mais sobrevive, ele aprende a viver. E daí, ele não só passa pela vida ou só a vida passa por ele. Na verdade, ele vem aqui para ter uma experiência. Ele vive essa Ele vida. vive essa experiência. É. E quando a gente fala vive essa experiência, a gente não tá falando aqui vive, viajo, compro, gasto, tenho dinheiro. É viver esses momentos que a gente tanto fala. A gente falou, inclusive, no último podcast, viver essa felicidade atemporal, em momentos que você tá com seus amigos, com a sua família, que você tá caminhando na praia. Né? É muito importante. E isso acontece muito em momentos simples, né? E sabe, Dani, eu queria falar pra você que você falando isso que você estava falando da Helena, eu lembrei que eu escutei numa meditação
que a gente tem que viver a vida como se fosse sempre o último dia, mas não no sentido de que, eu vou morrer. O que você faria se você tivesse no seu último dia, no sentido de que com quais pessoas você gostaria de estar? Sim. Não de que, eu me arrependi de fazer isso, aquilo outro. Não, mas com quem você gostaria de estar? Você tem que viver todos os dias com essas pessoas, fazendo bem para essas pessoas, com seus amigos, com a sua família. No teu último dia de vida, você não vai pensar nos bens materiais que você construiu, ou na bolsa que você quer comprar, ou na viagem que você deixou de fazer. Já não Você vai adianta mais. pensar o quanto tempo você queria ter ficado mais com as pessoas que você ama. Ou, então vamos lá. Olha, essa tua ideia agora foi muito, muito, muito pertinente, muito mágica. Então, vamos colocar aqui agora, hoje é o nosso último dia de vida. Nosso, meu e teu, agora aqui. Então, último. Eu tenho uma escolha. Fiquei sabendo que é meu último dia de vida. Eu tenho até meia-noite para fazer o que eu quiser depois. Acabou. Beleza. Eu tenho algumas opções. Por exemplo, se eu for uma pessoa presa ao passado, eu vou ficar me lamentando. É bom que eu vá embora mesmo, porque lá atrás era tão melhor. Ou seja, estou preso em coisas do passado. Uhum. Né? Se eu estiver ansioso pelo futuro, eu vou começar a chorar. Meu Deus, eu só tenho mais algumas horas de vida. Uhum. E agora? Aí eu vou sofrer. Então, de qualquer forma, tanto indo para o passado ou indo para o futuro, você vai sofrer. Percebeu? Porque, na verdade, eu pergunto, quanto tempo você tem de vida hoje? Você sabe me dizer? Você, ouvinte? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a segundos, minutos, horas. Amanhã, dias. Ninguém sabe dizer. Ok. Então, eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. O que aconteceu no passado já aconteceu. Então, estar aqui no presente, aqui, é muito difícil. É muito difícil estar no presente. Você sempre está ligado a algo do teu passado, sempre está ligado a algo que você vai fazer. Mas fazer as coisas realmente com a mente tranquila e fazendo bem feito o que você tem que fazer aqui. Porque quando você se preocupa com o que está na frente, que são as horas que eu tenho para viver ali, você não está vivendo agora. O presente. E quando eu estou preso a alguma coisa do passado, repetindo até ideias emprestadas ou repetindo padrões que me foram condicionados, eu também não estou vivendo aqui. Quando eu fui dar uma palestra, eu já falei nos outros podcasts, no Boticário, ano passado, eu comecei falando sobre o corpo. Eu falei assim que o corpo é a chave de tudo. O teu corpo, que está na matéria, que é o veículo, ele é a chave de tudo. Eu estava contando para eles que eu estava numa palestra, ou na verdade num curso de oratória com o Akbar, e todos que estavam ali, as 25 pessoas, deveriam subir no palco e falar sobre um assunto que lhe seria dado na hora. Você não dominava o assunto, você tem que falar sobre o assunto que te apareceu na hora. Eu lembro de ter sentado do lado do Akbar e eu começar a mexer meu pé assim, a bater meu pé, comecei a cutucar minha unha, comecei a morder meu lábio por dentro, sem perceber. E dele, ele me olhou assim e falou assim, ele é muito querido, né? Ele é demais, porque ele faz você perceber as coisas sem te xingar. Ele não fala assim, para de bater o pé. Não. Eu lá batendo o pé e cutucando a unha, e ele fala assim, por que tá movimentando o pé? Eu, não sei. E mordendo o lábio. Por que tá mordendo o lábio na parte interna? Não sei. Tô nervoso. E por que tá cutucando a unha? Porque tô nervoso. Vai adiantar alguma coisa ficar nervoso? Você vai ter que fazer o que tem que fazer. Adianta alguma coisa? Falei, não adianta, mas e aí? Mas eu tô nervoso. Aí ele falou assim, aí que você tá preso no que vai acontecer. Você tá preso em algo que tá ali na frente. Há minutos daqui, o que você vai ter que fazer? Você tá preso. Preso. Isso está tensionando o teu corpo. Você tá tenso. Você está preso num futuro que ainda não aconteceu, em algo que você vai ter que fazer, e o teu corpo está dando sinais de fuga. É isso mesmo. Claro!
É claro! Então você fica nervoso, você está dando sinais de fuga. Porque daí você começa. Aí você não sabe por que você sobe num palco e esquece de tudo que você tinha estudado para falar, por exemplo. Ou que você fica nervoso e trava, não E consegue. trava, não consegue falar, por exemplo. Por quê? Porque você não domina o teu físico. Daí ele me disse assim. Tá, e o que eu faço? Ele, o que eu já te ensinei. Aí eu parei e lembrei de tudo. Daí eu falei para ele assim, ó. Inspira profundamente o ar pelo nariz, inflando o abdômen. Expira profundamente o ar pelo nariz, esvaziando o abdômen. Ele, isso. Respiração diafragmática. Eu falei para ele assim, coloca a língua no céu da boca para fechar o campo eletromagnético. Isso. Concentra a tua energia na planta dos pés. Ele falou, isso. Eu falei para ele, agora relaxa o teu corpo. Ele falou, isso. Agora esvazia a tua mente. Isso. E presta atenção na apresentação do outro. No que o outro está falando. Você pode aprender algo com o outro. Isso é viver o presente. Estar o presente é isso. Viver o presente é isso. É não ficar nem preso a minutos do que vai acontecer. E nem do que aconteceu, porque você não muda mais. Isso, nem aconteceu. Então, um caminho, que é o que eu disse lá na palestra, é relaxar o corpo. Você tem que aprender a respirar. Então, primeiro passo, respire. Aqui. No diafragma. Surgiu um problema, respire. Alguém gritou com você antes de gritar com a pessoa, porque o teu impulso vai fazer isso, ainda mais se você for colérico, um temperamento colérico que nem o meu, você vai já gritar de volta. Não grite. Simplesmente respire. 3 vezes. Se você sentir vontade de gritar, ainda grite. Mas você não vai sentir. Porque quando você respira, você começa a tomar controle de você. E esse controle é consciência. Isso! E daí se você sente a tua respiração, você tá aqui. Isso é estar no centro, né? Porque no dia a dia você não sente que você respira. Claro que não. Você só respira. Porque porque é automático respirar. É automático o teu coração bater. É automático as coisas acontecerem dentro de você. Agora, e quando você tem consciência do teu corpo? Aí quando você olha naquele momento, Nádia, eu respirei, eu relaxei. E eu fiquei emocionado. Porque para mim foi como se uma chave tivesse virado. Eu aprendi a não ficar mais batendo a mão. Eu era muito ansioso. Eu fui aprendendo a dominar a minha ansiedade. Através da respiração. Então eu comecei a estar sempre no centro. Principalmente em momentos onde eu vou ser testado. Olha que interessante. E na hora que eu subi no palco, ele deu o tema e eu comecei falando sobre aquilo que eu tinha acabado de viver. E foi o maior ensinamento para todos que estavam presentes. Por quê? Porque é isso que ensina as pessoas. É o que você vivencia. Você vivencia algo e você percebeu algo em você e você ama tanto os outros que você quer compartilhar. Só que você quer compartilhar não com o intuito que eles realmente façam. É o que a gente está fazendo aqui. Eu não sei se você que está em casa está fazendo o que a gente está falando. E está tudo bem. Talvez um dia você queira testar. E seria o ideal para uma vida bem vivida que você experimente fazer as coisas boas para você. Você escuta alguém falar e uma experiência que a pessoa teve, porque para você é uma experiência. O que eu tive para você é uma experiência. Quando você aplica essa experiência e vive aquilo, e aquilo muda você, aí passou a ser uma vivência tua. Foi o que eu tentei fazer no Boticário, trazer uma vivência para eles. Eu tentei fazê-los viver algo com o corpo. Naquele momento da palestra, sentir isso. Naquele momento, sentir o corpo. Perceber o que eram os 4 centros. Perceber quando um medo vem, o que você pode fazer para dominar esses teus instintos. O que você pode fazer para dominar o teu medo. E esvaziar a tua mente e fazer o que tem que ser feito. Que é o mesmo que falamos da disciplina na vez passada. Porque é isso. A disciplina vem e a força de vontade vem através da disciplina, porque a disciplina é a materialização da força de vontade. Então, quando isso vem, é um poder. É um poder que me dá a capacidade, ou me capacita a fazer várias coisas, inclusive a tocar o outro, inclusive a motivar o outro a mudar. Quando a gente fala de disciplina e motivação, a motivação vem antes?
A motivação, ela tá acontecendo a todo instante. Então, por exemplo, assim, a gente escuta pessoas falarem, eu não sou disciplinado. Eu sempre falo o contrário, eu sou disciplinada para estudar, para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas a gente escuta pessoas falarem, eu não sou disciplinado para determinada atividade. Uhum. Essa construção dessa disciplina, esse desenvolvimento da disciplina começa com a motivação? É uma bela pergunta. O que é motivação? Motivação é algo externo, que acontece algo externo e você se motiva ou pro bem ou pro mal. Mas passou aquele evento ali, acabou a motivação. A motivação é o que motiva a tua ação. O que motiva você a fazer algo. Quando Isso. você vê um filme, e vê um filme do Rock, eu lembro de assistir o filme do Rock Balboa. Eu vi ele lutando, ele correndo, ele todo lá forte. Um cara, isso chama a atenção da gente, né? Foi um filme montado num cara que teve uma chance de lutar contra o campeão e ele deu o sangue dele, deu a vida naquele momento e ele ganha do campeão. Empate, agora eu acredito que ele ganha do campeão naquele momento final, assim. E o que é isso pro ser humano? É uma superação. Uhum. Então aquilo de ver o outro se superar te motiva. Por isso que as histórias que a gente escuta em podcasts, escuta alguém contando uma história, se aquilo tem relação um pouco com você, aquilo te motiva. Motiva a começar a fazer algo diferente. Tipo, se te motiva a fazer algo diferente porque tua vida não estava boa. Concorda? Uhum. Se a vida não tá boa, você precisa mudar alguma coisa. Se você precisa mudar alguma coisa, você precisa de mudança. E a mudança é movimento. O que te motiva a movimentar? O que te motiva a mudar? É uma motivação. Uhum. O que vai fazer diferença para você naquele momento? Uma palavra, uma execução, uma prática, um exemplo. Uhum. Então, a motivação tem muito disso. E a disciplina vem com a motivação? Sim e não. Sim e não. Disciplina é algo que tem que ser feito. E vai ter dias que você não vai estar motivado. Pode ser, sim, que assisti um filme do Rock e falei assim para mim mesmo, eu vou começar a malhar amanhã. E acordo realmente no horário certo e começo a fazer. Legal, comecei. Me motivei e comecei a criar uma disciplina. Mas quem que disse que a disciplina vai continuar ali se eu parar de assistir o filme? Então a motivação aconteceu. Então, ela pode ser a faísca, mas depois para você manter... Isso. Para você manter, a disciplina tem que simplesmente ser executada. E isso depende de você, de você. E você não tem que colocar na sua cabeça como conceito do tipo a disciplina é boa ou ruim. A disciplina é apenas a disciplina. É algo que tem que ser feito. Então vá lá e faça. A gente já falou dos estoicos a última vez, né? Os estoicos falavam muito isso. Vai e faz o que tem que ser feito e acabou. Tá, mas tem um monte de problemas. Todo mundo tem. Vai lá e continue fazendo. Eu tava lendo sobre isso. Eles falam que os estoicos usavam a dor como aprendizado. Ou seja, tinha disciplina mesmo na dor para fazer o que tinha que ser feito. A dor se aprende com aquilo e faz. Porque a dor e o prazer, eles são sazonais, eles vão acontecer na tua vida. Então, sempre vai ter. Sempre. É melhor que você aprenda, então. Aprenda com a dor e aprenda com o prazer. Sim. Aprenda que é muito bom ter momentos de prazer e aprenda que se doeu demais e tá errado, faça o certo, então. Você precisa mudar alguma coisa. Então, essa motivação serve como uma faísca, sim. Mas, independente dessa faísca acender um fogo naquele momento e tá lá, pegando um fogo forte, depois vem uma chuva e molha e acabou. Se a disciplina for baseada simplesmente numa motivação, ela não vai acontecer. Não vai se acontecer. Agora, se a disciplina estiver ligada a uma motivação interna, porque existe motivação externa, que eu me motivo por algo que eu vi externamente, ou eu gero internamente uma motivação. Como? Isso, tia. Quando eu vou meditar, por exemplo, e ao meditar, ao fazer toda uma técnica de meditação, eu digo para mim mesmo, você é poderoso, cara. Você pode tudo isso que você quer. Sim, basta continuar fazendo o que deve ser feito. E eu repito para mim mesmo antes de dormir, você é disciplinado, você é poderoso, você é forte. Isso é um modo de você criar ou fortalecer a tua automotivação.
É você dizendo para você mesmo o que tem que ser feito. Aí eu não preciso mais do que vem externo, daí eu continuo fazendo o que tem que ser feito. Porque eu me automotivo. Você não depende de algo externo para que você faça aquilo acontecer. Perfeito? Porque assim, ó, Dani, só um exemplo. Motivação. Você pega uma pessoa que você falou do rock, né? Eu vi aquilo, me motivava, sei lá, a fazer artes marciais ou realmente superar desafios assim como ele superou. Só que isso também pode ser assim, você pega um exemplo e esse exemplo, de repente, ele cai. Ele é um ser humano e acontece, você segue alguém nas redes sociais, você pega como exemplo e de repente vem uma notícia ruim. Se você não tiver a disciplina de continuar fazendo aquilo que aquele cara te motivou a fazer, aquela pessoa, você vai parar. Porque você vai falar assim, puxa vida, mas o cara que eu admirava, tal, parou e, né, aconteceu isso. Então, por isso também a importância de você desenvolver essa automotivação e essa disciplina, porque você pode pegar até exemplos. Você pode pegar um exemplo bom de pessoas, de empresas, mas se você não desenvolver isso internamente, qualquer obstáculo que tiver, você vai falar, não quero mais. Deu errado lá, não vou fazer. É isso que é sobre isso que a Mentoring trata. É sobre isso que a Mentoring relata. É sobre esse mestre interno. Isso mesmo. Você é o seu próprio mestre, só que você precisa encontrá-lo. Como que eu encontro o meu próprio mestre? Entrando em contato com o meu verdadeiro eu. Como que eu entro em contato com o meu verdadeiro eu? Começa o podcast passado, eu falei sobre comece a ter disciplina e viva dentro de uma rotina sistemática. Sistema, porque o esquema é ruim, quebra, mas o sistema ele flui. Legal. Respire. Começa pelo corpo. Começa respirando. Começa situando o teu corpo no presente. E daí sim vai fazer o que tem que ser feito. Então, é outro primeiro passo. Respire. Faça o que deve ser feito. Tenha disciplina. Organize a sua vida. Entenda que às vezes não vai dar certo de um jeito, mas vai dar certo de outro. Porque ao ser o seu próprio mestre, você tem a capacidade de alterar as coisas no teu dia a dia. E se tiver algo que deu errado, você tem condições de ir por outro caminho, não desistir, contornar e saber que isso faz parte, é normal em qualquer área da tua vida. Na pessoal, na profissional, você vai encontrar isso. Imagina uma pessoa que está fazendo uma consultoria para alguém e a pessoa que contratou a consultoria começa a gritar com essa consultora. Você está errada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A consultora tem duas opções. Ou ela grita de volta, o que você está pensando? Ou ela fica calma e fala, você pode ter razão em tudo que você falou. Vamos refletir sobre isso. Olha a diferença. Uma está no centro, a outra não. Sempre que você está no teu centro, você não perde a tua razão. Você não perde a tua verdade. Você não perde a tua essência. E sempre que você sai do teu centro, você deixa o que há de mais instintivo, ou seja, animalesco em você, atuar. Te dominar. É como uma pessoa que estava lá. Vou dar um exemplo. A pessoa apanha do companheiro ou da companheira. Não importa, porque hoje em dia todo mundo está batendo em todo mundo. Apanha. Aí de tanto apanhar, um dia pegou uma arma e deu um tiro. Ok. Justifica? Esse é o ponto. Não, mas mereceu. Do mundo que nós vivemos hoje, tem o merecimento ou não merecimento do que aconteceu. Eu não estou julgando isso. O que eu estou mostrando é que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se a consultora tivesse gritado com aquela que tinha contratado, poderiam ter várias repercussões negativas. Do contrário, ela resolveu estar no centro e falar, ok, vamos pensar, pode ser que você esteja certa assim. Eu vou repensar tudo o que eu falei. Nossa, já desarma aquele que está gritando. Sim. Isso é muito interessante. É um exemplo para mostrar que você pode estar no controle de tudo. No controle da tua disciplina, no controle das tuas escolhas. Só que é um controle que você tem que entender que não existe. Existe para você naquele momento. E está funcionando momentaneamente. Mas o controle sobre o mundo e as coisas nós não temos. Pandemia acontece,
crimes acontecem, guerras acontecem e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, como eu vou me comportar diante do que está acontecendo, é isso que vai fazer diferença na tua vida. Então, tem um problema? Respire. Energia na planta dos pés. Língua no céu da boca. Relaxa o teu corpo. Respiração aqui embaixo. Respiração no diafragma. 3 vezes. E com a mente tranquila, você toma uma decisão. Tenho certeza que você já vai começar a viver de uma melhor forma. E acreditem nessas dicas, ela funciona. Beleza? Dani, vamos esquecer de pedir pro pessoal que está nos escutando, clicar no sininho, clica no joinha, segue a gente lá no YouTube. Compartilha, se faz sentido para você. Se não faz, compartilha também para alguém escutar, ouvir e a gente consiga manter as nossas gravações aí no ar, no YouTube. Obrigado, Estúdio Paulo. Obrigado, Medalist Pharma. Obrigado, Mente Ronin. Uhul. Valeu, gente. Tchau, Obrigada. gente. Valeu.